Olá, meus queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, sabe, uma bendita hora em que nós podemos estar diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor que é vida, que cura, que liberta, que restaura e que salva, que renova, que dá força. Essa palavra está diante de nós e nós não vamos desprezar de jeito nenhum os benefícios que ela tem sobre nós. Amém? Que desde já eu peço ao Senhor que Ele possa estar aí sondando o seu coração. Sabemos que vivemos um tempo de incertezas e insegurança, né? E peço ao Senhor que o Senhor possa estar te visitando, sondando e suprindo toda a sua necessidade. Amém? A nosso Deus é um Deus de providência e é esse Deus que com alegria, né, e a nossa esperança está nele, que ele cuida de nós e vai cuidar de você também. Amém? Que Deus nos ajude. Hoje nós vamos estar meditando numa palavra do Senhor no domingo, este domingo do Senhor, aleluia. Vamos estar meditando e o tema da nossa leitura é o Deus que perdoa. O Deus que perdoa. E a nossa reflexão vai estar no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Que Deus nos ajude nesta hora, em nome de Jesus. Jesus, entretanto, foi até o Monte das Oliveiras, de madrugada, e voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e trazendo-a e colocando ela de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso eles diziam para tentar Jesus, para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, e como se insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro e lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta, e acusado pela sua própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos e até o último, ficando só Jesus no meio onde estava. E erguendo a Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem em tão pouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e queremos, Senhor Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Deus, que a Tua palavra alcance o nosso coração e cause em nós, Senhor Deus, todos os benefícios, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, e que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue ao nosso coração e encontre terra fértil e crie raízes e frutifique conforme a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. O Deus que perdoa. Querido, nós vemos aqui neste texto o nosso Senhor Jesus vivendo um momento. O Senhor Jesus ensinando, né, ali no templo, chega ali os fariseus, né, e começam a indagar Jesus, levando diante dele uma mulher adúltera, querendo que Jesus desse uma direção, né, uma opinião do que deveriam
fazer com ela. Eles faziam isso no intuito de pegar Jesus. Eles queriam fazer Jesus cair em algum deslize. Mas o nosso Senhor, e aqui vai dizer que eu achei muito lindo e deixa eu ler para vocês, está escrito assim, né? O Senhor Jesus é a própria lei se cumprindo nele. Então eles não poderiam pegar a Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus e dotado de entendimento e sabedoria. O Senhor viu o coração daqueles homens, né? E nos textos que nós vamos ler agora, nós vamos ver a esse Deus perdoador, né? O que esse Deus perdoador, né, ele fala na sua santa palavra sobre nós. Em 2 Crônica, eu não vou ler, só vou ler os versículos e depois, irmãos, querendo, podem pesquisar lá, tá? Em 2 Crônicas 7:14, dá-nos entender lá que nós precisamos nos arrepender. Todos pecaram. Em Romanos está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos. Aqueles homens, eles não estavam arrependidos. Eles eram doutores da lei e se achavam o tal, achando que porque eles detinham sabedoria da palavra, o conhecimento da palavra, eles eram melhores ou eles estavam acima de qualquer coisa e qualquer um. E não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus mostrou que a eles, que ainda que eles tivessem conhecimento, eles precisavam se arrepender. Eles estavam ali levando uma mulher adúltera, pega no ato de adultério. Mas eles também tinham pecado. Eles também tinham pecado. E eles precisavam se arrepender. Ali também nós vemos o momento em que eles chegam e apresentam aquela mulher. Lá em Salmos 78 diz que o nosso Deus é paciente e perdoador. Eles chegam até a Jesus e dizem, então, Senhor, e como vai ser? Qual vai ser sua resposta? Jesus, na paciência, cheio da paciência, Jesus, o que vê o interior, olhou para aqueles homens e deu uma oportunidade para eles. É isso que chegou ao meu entendimento. Deu uma oportunidade àqueles homens de olharem para dentro de si e verem também que eles eram tão pecadores como aquela mulher. Para o Senhor não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E eles estavam pecando. E eles tinham pecado. E o Senhor, eles fazem a pergunta, o Senhor se abaixa e fica escrevendo. Esse é o tempo para que eles possam se arrepender, olhar para dentro de si e se arrepender. E aí eles insistem, e aí, Senhor? Qual vai ser a sua resposta? Jesus se levanta e diz, né? Não, se dentro de vocês não tiverem nenhum que tenha pecado, atire a primeira pedra. Então eles, aqui na palavra de Deus diz que eles, movidos pela sua consciência, porque eles olharam para dentro de si e viram que havia sim pecados neles. Então eles não poderiam atirar a primeira pedra. Eu acho que no ato que o Senhor falou, a autoridade que tem, né, a palavra do Senhor já deve ter ido assim como uma flecha no coração deles, né? E ali o Senhor, que é paciente e perdoador, deu àqueles homens uma oportunidade, a eles que estavam tentando contra o mestre, tentando desmoralizar, descredenciar o Senhor, né? O intuito deles não era, a preocupação deles não era aquela mulher. E o Senhor viu qual era. E o Senhor conhecia os seus pecados. E aqueles homens fizeram o quê? Olharam e se foram, né? E ali aqueles homens devem ter recebido uma oportunidade da parte de Deus de ter o arrependimento. Mas ali fica quem? Ali fica a mulher. Aquela mulher fica e o Senhor Jesus olha para dentro dela, para ela, né? E vê, né? Pergunta, né? Mulher, cadê os seus acusadores? E ela responde que eles se foram, né? Eles não acusaram ela e eles se foram. E Jesus disse, eles não te acusaram, eu também não te acuso.
Aquela mulher, ela estava ali vivendo um momento muito difícil. Ela estava à beira da morte. E por conta de Jesus, ela foi curada. Ela recebeu vida. Uma oportunidade. Uma oportunidade. E eu creio que essa mulher, ela deve ter assumido a responsabilidade de fazer aquilo que o mestre disse. Vai e não peques mais. Aqueles homens, eu não sei se eles perdoaram o ato daquela mulher. Eu sei que Jesus perdoou. Jesus perdoou. Jesus nem condenou, né? Mas para nós hoje, eu quero fazer uma pergunta. Para mim e para você. Tem alguém que você precisa liberar perdão? Porque a palavra de Deus diz que a esse Deus que perdoa, precisamos entender que somos pecadores, né? E se queremos ser perdoados pelo nosso Deus, precisamos ser obedientes, né? E lá em Lucas 11, versículo 4, diz, né, que quando perdoamos, nós somos perdoados. É a oração do Pai Nosso, né? E o Senhor Jesus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E se não fazemos isso, e se dizemos isso e não fazemos, estamos pecando. E você vai dizer assim, é tão difícil perdoar. É tão difícil. Você não sabe o que ele me fez ou ela me fez, ou a situação. Você não conhece. Eu não conheço. Mas eu conheço alguém que viveu uma situação muito difícil, e ele perdoou. E às vezes meu esposo, ele fala para mim assim, você tá sofrendo? Aí eu digo, tô. Aí, você tá gemendo? Aí eu falei, tô. Mas você tá sangrando? Você tá pendurado numa cruz? Aí eu falo, não. Então, né, perdoa, né? Não deixe isso tomar o teu coração nem a tua vida. Essas coisas roubam o nosso tempo, roubam a nossa alegria, roubam as oportunidades que Deus nos dá de viver um dia na plenitude dele. E nós não devemos ficar presos a sentimentos que nos fazem mal. E um sentimento que faz mal, muito mal, é a falta da liberação de perdão, né? E aí você me diz, mas é muito difícil. Eu falei assim, é assim, eu sei que é. Mas o Senhor nos ajuda. Em Lucas, né? Ele fala, nós devemos orar. Porque o Senhor vai começar a nutrir em nós. É Ele. Porque quando nós oramos por aqueles que nos ofendem, o Senhor começa a nos sarar. Eu vivi um tempo, eu tive uma grande chateação. Para mim era grande. E a pessoa me chateou e eu fiquei muito triste. E um dia eu estava na igreja e essa palavra chegou ao coração, né, através da vida do meu pastor, numa ministração. E ele fez a mesma pergunta que eu fiz para vocês. Tem alguém que vocês precisam perdoar? E na mesma hora eu associei a situação a uma pessoa. E eu falei, tem. E ele falou, vocês precisam perdoar. E eu falei, meu Deus, mas é muito difícil. Mas ele falou, mas você precisa. E o antídoto e um remédio é você orar por ela. Orar? Eu falei, orar? É sim, orar pelos aqueles que te magoam, aqueles que te ferem. Orar pelos seus inimigos. A palavra nos orienta. E eu, querendo ser obediente, eu comecei a orar pela pessoa. Comecei a orar por ela, pela família. E eu pensando que, por conta que eu estava orando, eu já tinha perdoado. E aí aconteceu que um dia, minha filha mais velha, ela estava trabalhando no centro da cidade, lá no Rio, e ela saía muito cedo.
E eu saía de casa e eu levava ela até o ponto do ônibus. Era mais 4 horas da manhã. E muito perigoso, né? Muito escuro. E eu levava ela lá no ponto do ônibus e deixava ela lá. E ela pegava o ônibus embora e eu voltava para casa. Nesse caminho que eu estou voltando para casa, já tinha lá orando. Quem vem na rua? Só eu e a pessoa. Estou eu subindo e ela descendo. E eu, quando vi que era ela, eu falei, meu Deus, agora não dá, né? Eu tenho que passar por ela. Se eu perdoei, eu tenho que... Eu falo com todo mundo, né? E eu tenho que falar com ela. Eu tenho que falar com ela. Mas, Senhor, eu não estou preparada. Ah, Senhor, eu não estou preparada. Eu perdoei, mas eu não estou preparada. Mentira, eu tinha perdoado nada. Eu estava orando. Deus estava cuidando de mim. E aí, quando nós chegamos, uma ia passar pela outra, então chegou exatamente numa esquina. E eu falando para Deus, Senhor, eu não posso. Se eu falar com ela, não vai ser de verdade, Senhor. Eu vou estar mentindo. Eu vou dizer para ela, bom dia, né? E eu não quero dizer isso. Eu não quero falar. E aí ela se aproximando, e, né, e eu ali sozinha, né? E ela sozinha também naquela rua escura. E aí, quando a gente vai passar uma pela outra, vem uma moto. No meio de nós duas. Na hora, quando passou uma pela outra assim, a moto veio. E eu passei. Ai, salva pela moto. Ah, não. Fui salva pela moto, não. Ela passou, a moto estava descendo na mesma direção que ela estava indo, e eu subindo. E eu naquela hora eu falei, Senhor, obrigado. Mas naquela hora eu fui tomada por um grande sentimento de dor. De dor. E eu vi o quanto mal eu estava fazendo para mim. E aí o que aconteceu? Ela já estava indo logo abaixo, mais abaixo, um ônibus veio e ela se foi. E eu passei aquele dia pedindo a Deus uma oportunidade, porque eu vi naquela hora que eu não quis falar com aquela mulher, porque eu não havia liberado perdão para ela. E naquele momento eu vi que se Deus fizesse comigo a mesma coisa que eu fiz com aquela mulher, eu não recebi o perdão dele. E ele não olhou, ele não ficou fazendo conta. Ele, na primeira oportunidade que eu entendi, eu me entreguei minha vida, ele me recebeu. E aquilo me constrangiu. E eu chorei muito, fui para casa, orei e pedi a Deus uma oportunidade. Uma oportunidade. Agora eu estava movida pela alegria de liberar perdão, de falar, de viver realmente o perdão. E eu fiquei ali. E aí, passei aquele dia todo e não a vi. Quando chegou um tempinho depois, eu estava com as crianças na rua e ela surgiu. E aí, eu estava primeiro ali. E geralmente, né, tem aquela coisa, né? Quem chega depois é que faz os cumprimentos, né? Eu estava primeiro e ela não falou nada. Ela chegou e não falou nada. Eu olhei para ela e disse, bom dia. Você tá bem? E foi um alívio. E eu fui curada. E ela, sim, tô bem. E aquilo que me machucava, aquilo que me acorrentava, aquilo que me fazia mal, foi colocado por terra. Aquela mulher recebeu o perdão do Senhor Jesus. Aqueles homens olharam para dentro de si e viram que eles tinham tanto pecado quanto aquela mulher e eles queriam crucificar. E aqui tem um texto que diz assim, fala aqui, né? Então, o que aprendemos é o que significa essa frase. Misericórdia eu quero, mas não sacrificar. Eu queria o perdão de Deus,
mas eu não queria sacrificar o meu eu em liberar perdão para as outras pessoas, para algumas pessoas que tinham me magoado. E é muito bom quando você tem a oportunidade de fazer isso. Então, ao Deus que perdoa, nós queremos receber da parte dele. Só Deus pode nos perdoar. Ao Deus que perdoa, é esse Deus que é paciente e pronto para nos perdoar. Ao Deus que perdoa, é quem perdoa e sara. Ao Deus que perdoa, é esse que nós servimos. Quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Ao Deus que perdoa, quando damos perdão, somos sarados. Ao Deus de perdão, temos que entender que temos que ser levados a arrepender-nos, para que esse Deus de perdão possa fazer em nós o que apraz o seu coração, que é bom, perfeito e agradável. O que aprendemos nesta noite? Que somos pecadores, que precisamos olhar para dentro de nós, queremos o perdão de Deus, precisamos perdoar, precisamos reconhecer os nossos pecados, apresentar a Deus, confessá-lo e receber de Deus a cura. Que o Senhor possa ministrar tudo isso no seu coração nesta noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo, muitíssimo. Amém? Uma semana de sucesso em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.